Então, aqui agora, o que a gente vai focar? Na construção, né, em como que o fluxo do Power Automate foi construído para integrar todas essas soluções, né? Então, se vocês se lembram aí o que eu falei até agora, a gente tem o nosso aplicativo que tá apresentando os itens da nossa base de dados, que é uma lista aqui do SharePoint. Então, se eu der um play aqui no meu aplicativo, ó, eu estou mostrando aqui, ó, os meus itens, tá? Que eu tenho lá na minha lista. Basicamente é isso, de forma bem simples, tá? Então, eu vou vir aqui para o nosso fluxo e o que a gente vai construir, o que a gente vai ver aqui de passo a passo, né? De etapa por etapa. Então, aqui, para a gente criar um fluxo do Power Automate que esteja ligado a um aplicativo do Power Apps, eu sempre recomendo, né, que esse início de criação de fluxo sempre seja feita a partir do Power Apps, tá? Por quê? Experiência própria aqui. Em alguns casos, quando eu tentei criar do próprio Power Automate, em alguns casos eu tive alguns erros. Então, o que eu sempre recomendo? Quer criar um fluxo do Power Automate para um aplicativo que você está criando? Você sempre vem aqui, ó, na tela do Power Apps, tá? E aí o que você pode fazer? Tem um íconezinho aqui, ó, do Power Automate, tá? Então, você pode vir aqui, clicar nesse íconezinho e depois clicar aqui em adicionar fluxo. Se você já tiver um fluxo que você usou para outro aplicativo, você pode utilizar, mas se for criar um do zero, sempre clique aqui, né, em criar um fluxo. E aí você pode utilizar alguns modelos que a própria Microsoft já disponibiliza aqui, ou você pode criar um fluxo do zero, né? E aí, como eu disse, né, eu recomendo sempre que vocês criem a partir daqui do Power Apps, tá? Aí criou essa primeira etapa, pode colocar o nome do fluxo aqui e salvar. Depois que fez essa primeira etapa, aí sim você pode continuar a criação, tá, da tela do próprio Power Automate, porque ele já vai aparecer aqui que você iniciou essa criação do Power Apps, e aí você pode continuar a construção aqui depois pelo Power Automate, beleza? Então, como eu já tenho esse fluxo aqui criado, tá? A nossa primeira etapa ela vem do próprio Power Apps, né? Então, essa primeira etapa, o que seria ela? Ela seria apenas vamos dizer assim, uma ação que inicia o fluxo, tá? Então, eu tenho essa primeira etapa aqui do Power Apps, e aí, se você quiser adicionar outras etapas, sempre vai aparecer um botão aqui de você adicionar ações, tá? Ações ou gatilhos, aqui dentro do Power Automate. Então, a primeira ação aqui, quando a gente fala de fluxo do Power Automate para Power Apps, vai ser sempre essa do Power Apps, tá? E aí começa a nossa lógica, né? Qual que é a nossa lógica? Novamente, lembrando aqui que a partir desse botão, quando ele for clicado, eu quero que o meu fluxo do Power Automate venha aqui na minha lista do SharePoint, venha na minha base de dados, faça uma varredura aqui e veja todos os itens que estão vencidos. Se ele tiver vencido, eu preciso enviar no meu e-mail para que a pessoa que vai receber esse e-mail seja notificada, avaliando ali que aquele item realmente está vencido, tá? Aí, Então, Daniel, uma questão, né? Caso a pessoa não fizesse o fluxo dessa forma, né? Entrou no aplicativo Power Apps, criou o app primeiro e a partir do app criou um novo fluxo do Automate. Se ela não fizesse assim, ela poderia ter entrado ali na parte do meus fluxos, novo fluxo cloud, escolher como gatilho que o fluxo vem a partir do Power Apps ali, e aí fazer um caminho contrário, né? Localizar o aplicativo criado Power Apps a partir do Automate. perfeito, perfeito. Essa é uma possibilidade, né? Essa que você mostrou é a mais otimizada, que você não vai ter problema de conectar no aplicativo errado, a conexão não funcionar. Mas existe essa outra possibilidade que eu acredito que muita gente faz esse outro caminho, né? Esse caminho mais tortuoso, você está mostrando mais simples, não é isso? Isso, tem como, né? A pessoa vir aqui também na página inicial aqui e começar a criação do fluxo a partir daqui mesmo, né? Do próprio Power Automate. Só que, como eu falei, né? Eu já tive alguns problemas começando dessa forma aqui para depois referenciar esse fluxo lá no aplicativo. Ele não aparecia quando eu queria adicionar o fluxo lá. Então, por isso que eu recomendo sempre criar a partir do Power Apps. Mas, se você quiser tentar também, não tem problema, tá? Pode clicar aqui em fluxo da nuvem automatizado, escolher aqui o gatilho, né? Cadê? Deixa eu ignorar essa primeira parte. Só ir para a parte do design aqui. Mas se a gente procurar aqui por Power Apps, ó, ele já estava até aparecendo aqui. Tem aqui os gatilhos, tá?
para o Power Apps. Então, eu consigo começar a criação a partir do próprio design aqui do Power Automate também. É legal, camarada. Beleza, vamos voltar aqui então. Beleza, então a gente tem aqui a primeira etapa, né, do Power Apps. E aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a parte da varredura na nossa base de dados, né, onde a gente vai obter todos os itens que estão vencidos. E para isso, a gente utiliza uma ação do conector do SharePoint, que a gente tem aqui dentro do Power Automate, que é a ação de obter itens, tá? E aqui, o que a gente precisa passar como parâmetros, tá? Sempre quando a gente configurações, gatilhos, a gente precisa passar parâmetros, né? E aqui no SharePoint, a gente passa parâmetros de localização de onde que estão esses dados. Então, o que ele pede aqui para a gente? Ele pede o endereço, né, do site, ele pede o nome da lista, tá? E aí, logo, daqui a pouco eu vou explicar para vocês a parte de como que a gente vai fazer essa filtragem desses itens, tá? Então, aqui eu referenciei o site, que eu tenho a minha lista. Basicamente, aqui, os sites que vão aparecer são sites que a gente tem acesso. Então, se o seu usuário tem acesso a vários sites SharePoint, eles automaticamente vão aparecer aqui. Mesma coisa vai acontecer para as listas, né? Eu escolho a lista que está atrelada a esse site. E aqui, nas opções avançadas, que vem, vamos dizer, o pulo do gato aí, né? Porque é aqui nessa parte que a gente vai fazer a configuração do filtro do que eu quero trazer, né, de itens, para que depois eu faça o envio no e-mail. Então, aqui, nessa etapa de obter itens, eu tenho uma parte aqui, uma etapa, que é consulta de filtro. Isso aqui dentro do Power Automate, quando a gente trabalha com SharePoint, é muito importante, né? Porque ele filtra os itens realmente que a gente precisa trabalhar. Isso facilita o nosso trabalho, deixa o fluxo mais leve, né? Então, vamos supor que a gente tem uma lista ali de 3.000 linhas e só 3 itens que estão vencidos, né? Se eu precisar obter esses itens vencidos, eu vou obter somente as 3 linhas. Então, eu já aplico esse filtro aqui e facilito o meu trabalho, né? Então, aqui na consulta de filtro, eu escolho a coluna, né, que eu quero avaliar, tá? Então, aqui nesse novo editor do Power Automate, eu consigo fazer esse filtro de forma visual aqui facilitada. Escolho a coluna que eu quero trabalhar e vou verificar o seguinte, né? Se ela é igual a alguma coisa, se ela é maior do que alguma coisa, se ela é menor que alguma coisa, então qual foi a configuração que eu coloquei aqui, né? Se a minha data ela é menor do que a data de hoje, né? E aí, a gente tem uma parte aqui na questão de datas, né? Que a gente sempre precisa passar um formato de data específico aqui dentro do Power Automate, né? Eu vou até mostrar aqui. Eu acho importante essa parte. A gente sempre que a gente for trabalhar com datas aqui no Power Automate, a gente precisa passar essas datas em um formato específico, que é o formato ISO 8601, tá? Basicamente, o formato é esse aqui, ó. Ele vem o formato de ano, né? Mês e dia, tá? Então, se A você gente não tá colocar... vendo essa parte aí que você falou. não tá aparecendo? Deixa eu ver Não, aqui. não. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui nesse campo aqui, eu acho que vai dar para ver. É porque eu estou compartilhando só a tela, não apareceu o bloco de notas. Uhum. Mas aqui no campo, ó, vai dar para ver aqui no campo. Por exemplo, se eu tiver uma data aqui, se eu colocar uma data aqui em alguma parte, né, em alguma ação do Power Automate, por exemplo, eu quero verificar se a data lá do meu SharePoint é maior que a data nesse formato aqui. Ó. Eu coloco a data desse jeito aqui, ó, 1/9/2023. O Power Automate não vai entender esse formato aqui, porque esse aqui é um formato que a gente entende aqui no Brasil. Tá? O formato que o Automate entende é o formato ISO 8601. Esse formato é qual, né? Basicamente, esse formato é ano, traço, mês, traço, dia. Então, se eu quero trazer uma data aqui, por exemplo, eu quero trazer a data de hoje, 1º de setembro, eu colocaria assim, ó, 2023, traço 09, traço 01, tá? Se eu trabalhar com outro formato, o fluxo vai dar erro, tá? Então, uma parte bem importante aí para a gente ter ciência na hora de trabalhar com datas aqui no Power Automate. E aqui eu utilizei uma expressão,
tá? Porque da mesma forma que tem expressões lá no Power Apps, a gente também tem expressões aqui no Power Automate. E aqui eu coloquei uma expressão, tá? Essa expressão é o quê? Eu trago a data de hoje, tá? Utilizando essa expressão aqui, UTC Now, e eu trago ela no formato que eu acabei de falar aqui, né? O formato ISO 8601, para a gente fazer essa comparação. Então, no final, o que eu estou comparando? A data de vencimento, ela é menor do que hoje, tá? Se for, eu sei o quê, né? Que esse item já está vencido, né? Então, eu preciso trazer esses itens, né? Eu preciso captar esses itens para mandar por e-mail, tá? Beleza. Então, depois que eu fiz essa lógica aqui na parte de obter itens, eu vou começar a trabalhar com a parte do e-mail, né? Então, o que eu preciso levar lá para o e-mail? Eu consigo levar textos, né, para o e-mail, que é muito simples isso, mas eu quero estruturar esses itens num formato de tabela, tá? E enviar por e-mail via Outlook. Então, Ô, dentro do... Daniel, Oi, pode falar. volta lá de novo. Qual que é o nome dessa ação aí, ó? Obter itens, você renomeou? Ou é o Não, nome da ação do próprio Automate? essa aqui é o nome da própria ação do conector do SharePoint, né? Então, se eu vier aqui, ó, vou só É, clicar aqui só para o pessoal adicionar uma ver, ação. Porque o adicionar povo não está umas... vendo, vê que já está pronto, mas Isso, tem, isso. tem um caminho aí para vocês percorrerem, tá? O Automate, ele tem o gatilho lá em cima, que é o que está partindo o Power Apps. Depois ele tem um grupo de ações que você quer fazer. Cada Isso, ação perfeito. dessa, você tem que escolher no maisinho, escolher o seu conector e cada conector vai ter uma determinação, não é isso? Perfeito. Bem citado por você, Camaro. E o seguinte, né? Ah, se eu quero procurar ações do SharePoint, né? Eu posso procurar aqui pelo conector do SharePoint, tá? E esse conector tem uma infinidade de ações e gatilhos também. Ele é muito completo aqui dentro do Power Automate. Esse obter itens em específico, tá? Ele tem esse nome aí mesmo, obter itens, tá? Então, ele tá com esse nome aqui mesmo. Beleza. Agora, né, como eu falei aí, a gente vai passar para a parte de formatação do e-mail. E eu quero enviar esses itens de forma estruturada. Eu quero montar uma tabela e a forma que a gente tem de formatar essa tabela aqui para enviar por e-mail é criar uma tabela HTML. E eu não sei, eu não sou web designer, não sei trabalhar com HTML, mas o Power Automate nos dá aqui algumas ações que a gente consegue facilmente trabalhar com essas tabelas HTML, tá? Então, novamente mostrando aqui para vocês, eu tenho essa ação de criar tabela HTML. Essa ação ela está disponível aqui, ó, na etapa de interno. Se eu vier aqui, ó, em operação de dados, eu tenho essa ação, criar tabela HTML, tá? Então, eu consigo fazer essa operação por meio desse combo aqui de ações, né, que é operação de dados. Beleza, o que eu vou fazer aqui em criar tabela HTML? Quando eu obtenho esses itens aqui filtrados, né, eu vou ter uma matriz de itens, né? Eu vou ter vários itens, né? E cada item ali tem as suas colunas, né? Da mesma forma que a gente viu aqui na lista do SharePoint, né? Então, isso aqui é uma linha, é um registro, né? Eu tenho a coluna título, descrição, data de vencimento. Aqui, né, para dentro dessa ação de criar tabela HTML, a gente recebe esse conjunto de itens que foi filtrado e aí eu consigo, né, trabalhar dentro da minha tabela HTML o cabeçalho que eu quero. Então, por exemplo, eu quero colocar um outro nome aqui para o meu título ali, né? O cabeçalho da minha tabela HTML. Eu posso colocar qualquer outro nome aqui, tá? Colocar qualquer coisa. Aqui eu configurei como item, né? E aqui eu trago o quê? O conteúdo dinâmico. O que é o conteúdo dinâmico? É o valor que eu tenho aqui nos registros, né? Da minha lista do SharePoint. Então, de tudo que eu filtrei ali, quando eu for montar a minha tabela HTML, eu vou trazer o que tem ali na coluna item, né? Na coluna título, na verdade. Eu vou trazer o que tem ali na coluna descrição. Então, eu vou trazer o que tem em descrição. E vou trazer o que eu tenho na coluna data de vencimento. Esses nomes aqui do cabeçalho foi eu que defini. E isso aqui são os valores dinâmicos que eu trouxe do meu conjunto de itens que eu trouxe aqui dessa etapa de obter itens, tá? Essa parte do vencimento, né? O que acontece? Eu utilizei uma fórmula, tá? Uma função aqui dentro do Power Automate. Para quê? Para eu formatar
essa data no formato que a gente aqui do Brasil entende. Então, como eu disse para vocês, o Automate ele trabalha com formatos ISO 8601, que é aquele formato todo estranho lá, que vem o ano, traço mês, traço dia, né? Eu estou formatando essa data para que ele venha aqui no formato que a gente entende aqui no Brasil. Beleza. Feito isso, pessoal, a gente tem um código HTML. Até agora, isso aqui gera um código HTML, só que eu não estou trabalhando com código HTML aqui, tá? Bem tranquilo ainda. São duas conversões que você fez, né, Daniel? Com data, né? Volta lá no obter itens ali, ó. No de cima. No obter itens, ó, clica aí no UTC. Para você conseguir fazer, né, a fórmula. Isso. Você criou a fórmula, ela se chama UTC Now. Isso. Bom, E aí. mas você fez uma conversão para você poder adequar naquele formato. E depois no outro você faz o reverso, né? Eu faço Pegou o reverso. Aquele formato. Isso. Por que eu formatei isso aqui, né? Esse UTC Now, por que eu formatei para trazer só o dia, o mês e o ano? Porque se eu utilizo isso aqui sem essa formatação, ele vai trazer para mim o dia e mais o horário. Eu não quero trabalhar com horário aqui, eu só quero verificar as datas, né? Então eu trouxe nesse formato, tá? Até para facilitar aqui a comparação quando ele filtra, tá? E aqui, no que você falou, né? Eu fiz o caminho inverso, porque eu tenho a data no formato que eu não trabalho bem com esse formato, e um outro formato que a gente entende bem aqui no Brasil é aquele, né? Dia barra mês barra ano. Então, eu usei essa função aqui, format datetime, para fazer essa conversão, né? Para pegar o campo que a gente tem lá no SharePoint e trazer ele para esse formato que a gente entende bem aqui no Brasil, tá? Beleza. Feito isso, tá? A partir dessa etapa aqui, a partir dessa ação de criar uma tabela HTML, eu tenho os códigos HTML, tá? E aí, o que eu fiz depois? Como eu disse para vocês, eu não entendo nada de web design, eu não entendo nada de HTML, muito menos de CSS, né? Que é a linguagem que a gente utiliza aí para estilizar o nosso HTML. O que eu fiz? Eu fui no Google, tá? Acho que nem vale a pena fazer aqui agora, porque senão vai tomar um tempo bem, bem grande aqui da aula, mas eu basicamente fui no Google e coloquei assim, código para estilização de tabelas, tá? E lá você vai encontrar vários códigos, né? Vários exemplos de como que você pode estilizar a sua tabela. O que é estilizar? Dá um formato ali para a fonte que você está usando na tabela, dá um formato para o cabeçalho, para o tamanho da fonte que você vai apresentar na sua tabela HTML. Isso aí tudo que vai ser apresentado ali no e-mail, né? Essa tabela que eu estou falando é essa tabela que vai ser apresentada com os itens dentro do e-mail. E aí, depois de fazer essa pesquisa bem rápido, foi questão de 2 minutos, eu peguei um código bem simples, tá? E coloquei dentro de uma ação que se chama compor. E isso aqui eu vou mostrar para vocês. Essa ação aqui, realmente, eu alterei o nome dela, tá? Eu vim aqui, cliquei em renomear e coloquei tabela HTML com estilo, só para eu identificar melhor. Mas o que eu basicamente fiz aqui? Eu cliquei aqui em adicionar uma ação, vim aqui na parte de interno, vim novamente aqui em operação de dados e escolhi essa ação aqui, ó, compor, tá? Compor, ele basicamente é para você definir uma variável, basicamente isso, tá? E aí, eu vim aqui, adicionei essa etapa de compor, coloquei o texto da minha estilização de tabela, que é o código CSS, que vai dar forma ali para a minha tabela HTML, tá? E no finalzinho aqui, eu retornei a saída dessa etapa anterior, que é a minha tabela HTML propriamente dita. Então, eu tenho o código CSS e logo embaixo eu tenho o código HTML da minha tabela, tá? Então, esse aí, Daniel, esse é um compor, né, que você está usando aí. compor. O de cima ali, qual que foi a ação que você pôs? Essa aí, criar tabela aí? Essa criar tabela HTML é essa aqui mesmo, criar tabela HTML, é o próprio nome dela, né? Então, novamente aqui, ó, quando eu vou colocar uma nova ação, eu venho aqui em interno. Dentro do combo de ações operação de dados, eu tenho essas duas ações. Eu tenho essa de criar tabela HTML e tenho a compor, né? Primeiro a gente fez uma tabela HTML e depois eu utilizei a ação de compor para estilizar a minha tabela. E uma coisa que acho que é importante comentar também, que quem está usando em português, né?
o browser, o navegador, ele vai se deparar com essas fórmulas em português, né? Que é Sim, criar tabela e tal. Se quem estiver tentando fazer essa aula com o browser em inglês, vai estar compose, create table. Tem que se isso, acostumar também, né? O idioma que você selecionar para você se adequar nas fórmulas aí, né? Se estiver diferente, é só justamente. trocar ali no navegador, não é isso? É isso aí. Beleza, então aqui, que é um compor, né? Como você comentou aí, Camargo, a gente faz a composição do código CSS, que é o nosso código que estiliza a nossa tabela HTML, e aqui eu tenho a saída dessa etapa anterior, que é propriamente o código HTML da minha tabela, tá? Então eu tenho, novamente, né? Eu tenho o meu código CSS, embaixo o código HTML, e tá tudo composto aqui, tudo feitinho para a gente jogar lá no nosso e-mail, tá? Depois, o que eu fiz, né? Eu adicionei uma etapa de enviar um e-mail. E, novamente, né? Aonde que eu achei essa etapa de enviar um e-mail? Da mesma forma que existe o conector do SharePoint, tem o conector do Outlook. Então, eu vim aqui, procurei por Outlook. E aí, sempre a gente vai trabalhar com esse aqui, ó, Office 365 Outlook. E utilizei essa ação aqui, ó, enviar um e-mail, tá? Na versão 2. Beleza. O que eu defini aqui? Eu defini o e-mail da pessoa que vai receber esses itens vencidos. No caso aqui, eu coloquei para o meu próprio e-mail, só para a gente fazer teste mesmo, mas fica a critério de qualquer pessoa aí definir aqui o que for melhor. Coloquei aqui no assunto um texto estático e também um valor dinâmico, né, que é uma fórmula, né? E essa fórmula, o que eu estou colocando aqui? Eu tô pegando, né, a data de hoje e estou formatando ela, simplesmente para ser o título ali do meu e-mail, tá? E aí, depois, o que eu fiz? Eu vim aqui e escrevi um texto, né? Olá, esses são os itens vencidos que você precisa verificar. E aí, depois que eu escrevi esse texto, basicamente eu fiz o quê, né? Eu cliquei nesse botão aqui, ó, que é o botão de modo de exibição de código. Isso aqui eu sempre faço também para a gente não ter problema quando eu quero apresentar um conteúdo HTML dentro dos e-mails do Outlook, né? Então eu cliquei aqui, tá? Ele já vem com as tagzinhas aqui, não precisa mudar nada disso aqui, mas o que eu fiz? Eu simplesmente cliquei aqui e adicionei um valor dinâmico, né? Adicionei o valor dinâmico do quê? Da minha tabela HTML estilizada. Então eu peguei a saída não da etapa de criar tabela HTML, mas sim da etapa de tabela HTML com estilos, né? Que é isso aqui no final é o meu código, novamente, é o meu código CSS mais o meu código HTML. Tá? Feito isso aqui, nossa solução, né? Nosso fluxo do Power Automate está pronto, tá? Então, novamente, né? Revisando, temos o gatilho aqui do Power Apps, ele vai vir na nossa base de dados, que é a nossa lista, obter os itens que estão vencidos. Desses itens, a gente cria uma tabela HTML, a gente estiliza essa tabela HTML e insere essa tabela HTML dentro do nosso e-mail, tá? E aí, beleza, o fluxo está pronto, né? A gente salva o nosso fluxo, nunca esqueça disso aqui, né? De salvar o fluxo. Não é igual lá no Power Apps que você vai desenvolvendo e acho que salva sozinho hoje, né? Tem uma funcionalidade que ele já vai salvando ali enquanto você vai desenvolvendo, né? Aqui não é assim. Se esquecer aí, vai perder tudo. Então, sempre se lembrem aí de estar salvando. Beleza, E enquanto aí, salva, pode tem falar. um truque aí também, né, Daniel? Se a pessoa que estiver acompanhando aqui não fizer o que eu vou falar agora, também não vai funcionar, né? E é se inscrever no canal, né? O camarada que está assistindo, que chegou aqui valente até aqui esse momento, né? Montou o fluxo aqui com a gente. Se não se inscrever, o que acontece? Cara, aí fica mal, né? Aí não vai dar conta de construir a solução mesmo. Aí, Tem que se camarada, vocês que inscrever. estão aqui, se inscreve aí, né? Vocês que estão no chat comentando, rapaziada. Olha aí, tá? E ativa a campainha, o sininho também para pegar os próximos papos, não é isso, Daniel? Perfeito, é isso aí. Beleza. Então, depois que o nosso fluxo está salvo aqui, né? O que a gente vai fazer? A gente vai atrelar esse fluxo, tá? Ao nosso aplicativo. Então, eu vou voltar aqui na tela do Power Apps. E aqui, né? O que eu posso fazer? Quando eu terminar de construir lá o meu aplicativo, né? Eu vou até excluir aqui para a gente fazer do zero, tá?
Vou até excluir aqui essa etapa. Construir o fluxo, eu posso clicar aqui ó, no botão adicionar fluxo dentro da tela do Power Apps, tá? Localizar esse fluxo que eu construí e adicionar ele aqui. Ele vai aparecer aqui para mim. Esperar só um pouquinho aqui para ele carregar. Apareceu, beleza. E aí depois eu preciso escolher o momento aqui, né, que ele vai ser iniciado. Aqui eu vou clicar nesse botão que eu tenho dentro do meu aplicativo. Na propriedade onSelect desse botão, eu vou falar para que o fluxo seja iniciado, né? E aí para isso eu vou começar a escrever o nome desse fluxo aqui. Ele aparece aqui para mim. Eu vou só fechar aqui o parênteses, mas basicamente é o nome do fluxo, tá? Ponto run, que é a função que chama esse fluxo aqui. Então, quando eu clicar nesse botão, ele vai ativar esse fluxo que a gente acabou de construir, tá? E vamos salvar aqui. O que eu vou fazer agora? Vou fazer um teste, tá? Então, vou até deixar na página aqui de meus fluxos, vou acessar a página inicial aqui para a gente ver no histórico de execuções se ele vai ser bem sucedido, tá? Se esse teste que a gente vai fazer aqui vai ser bem sucedido. Então, vou dar o play aqui no nosso aplicativo. Deixa eu só ajustar aqui. Beleza. Então, estou lá trabalhando, né, no nosso aplicativo. E aí, cara, preciso enviar lá para a minha equipe os itens que estão vencidos para eles darem andamento nesses itens. Beleza. Cliquei aqui, tá? Aqui, no caso, no aplicativo, eu não coloquei nenhuma notificação, mas poderia ter colocado isso aqui até para ficar mais visual aqui, né? Para o pessoal saber que realmente o fluxo foi iniciado. Vamos conferir aqui na tela do Power Automate, se eu rodar aqui uma atualização, eu consigo ver que 16 segundos atrás, uma execução ela foi executada com êxito, né? Uma execução foi concluída aqui com êxito. E aí, se eu clicar nessa execução, eu consigo ver que todas as etapas do meu fluxo, elas foram corretamente executadas, né? Então, eu disparei lá o fluxo no Power Apps, eu consegui obter esses itens, criei a minha tabela HTML, estilizei ela e enviei por e-mail. E agora vamos conferir aqui dentro do Outlook, né, o resultado final. Então, olha só o que a gente tem, né? Nosso texto que a gente definiu e os nossos itens que o pessoal tem que trabalhar aí, né? Então, tem tudo isso aqui de conta vencida, né, Camargo? Para o pessoal pagar aí. Vamos colocar aí de exemplo, né? Então, tá tudo aqui, todos os itens que a gente conseguiu captar ali e disparar por e-mail.